Saudações! Eu creio que estamos a viver num tempo em que a compreensão sobre o profético na vida do discípulo de Jesus se tem tornado mais significante. Geralmente o profético é entendido como a revelação sobre o futuro, mas há um outro aspecto que é o viver profético no sentido em que vivemos a fé e a vocação nos quais o ministério do Espírito Santo é manifesto. É sobre este assunto que eu quero refletir. Por isso dou o título a este tópico desta série, a profecia e a vocação. Neste tema vamos considerar a chamada de Deus e o profético que acompanha esta chamada. A palavra vocação, em termos bíblicos, significa chamada e inclui o sentido do dom ligado ao propósito desta mesma chamada. A importância do aspecto profético, seja pelas Escrituras ou pelos ministérios bíblicos, é a revelação e o encorajamento que o profético é para o discípulo de Jesus. Ao lermos as Escrituras referentes ao tempo antes de Jesus, vimos que era dada muita importância à relevância profética. Em outras palavras, o que Deus revelava pelos profetas, fosse nos assuntos da nação ou a palavra dada a indivíduos, essa revelação era recebida como necessária em suas vidas e no desempenho das suas responsabilidades. Por exemplo, lemos de ocasiões em que os reis consultavam ao Senhor através dos profetas. Eles o faziam quando tratavam dos assuntos da nação ou quando era para inquirir do Senhor algo acerca de suas vidas particulares. O mesmo sucedeu na história da Igreja primitiva e que podemos analisar no Novo Testamento. Neste estudo, vamos considerar a pessoa salva em Jesus e que esta é chamada para participar na obra do Reino de Deus. Esta participação tem sobre ela a presença e a inspiração do Espírito Santo. E nesta comunhão com o Espírito Santo, vimos que a vocação e o profético andam de mãos dadas, tendo em vista a continuidade das obras de Deus através das pessoas que têm colocado a sua fé em Jesus, o nosso Redentor. A vocação do discípulo, nas suas várias formas, é algo que vem de Deus. A principal ênfase desta vocação é a chamada para a salvação em Jesus. E nesta salvação, que é como um alicerce na vocação do discípulo, surgem os propósitos que são dados aos que seguem Jesus. Vamos então considerar o alvo desta vocação e como a mesma se dedica aos propósitos de Deus a serem realizados por pessoas que tenham feito a sua confissão de fé em Jesus e aceitem a sua oferta da salvação. O profético é uma evidência da contínua validade da vocação e da presença do Espírito Santo no discípulo e na Igreja. O profético é o instrumento de Deus para dar a revelação, como já referi, e para confirmar os discípulos no exercício da sua vocação. Como iremos ver ao longo deste estudo, o profético é relevante tanto na vida particular do discípulo como na sua intenção ou integração nas ações do reino de Deus. Neste estudo, as Escrituras serão sempre o fundamento para a nossa inquirição e a fonte de alimentação para a nossa fé. É de vital importância estarmos atentos ao que as Escrituras nos dizem e receber das mesmas a nossa orientação. A Bíblia é a nossa fonte segura de revelação divina e a principal referência para toda a consideração da fé e da vocação. Vivemos num tempo em que há bastante atenção dada ao profético, mas nem sempre o que é apresentado como profético tem a sua raiz no que Deus tem feito ou esteja a fazer no presente. Por isso é necessário ao discípulo aguçar a sua aptidão de discernimento, atentando sempre para os conselhos bíblicos, como os seguintes: Eclesiastes 8:5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ezequiel 44:23.
E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. 1 Coríntios 2:15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nesta primeira lição, iremos considerar a herança da Igreja e o padrão que os apóstolos seguiam. Como é que os apóstolos se alimentavam em termos de ter algo para anunciar às pessoas a quem falavam de Jesus? Eles tinham a sua fonte de revelação nas Escrituras. O seu padrão e fundamento de doutrina eram as Escrituras. Eles nutriam-se mediante a sua comunhão com Deus, nas orações e na caminhada com o Espírito Santo. Observamos no livro de Atos que os apóstolos, ao pregarem o Evangelho, afirmavam que o que anunciavam, mediante o poder do Espírito Santo que estava neles e que era manifesto, era o que tinha sido antes declarado pelos profetas. Eles apresentavam o cumprimento das profecias que Deus há muito tinha dado. Vejamos como exemplo a explicação que Pedro deu no dia de Pentecostes sobre o que tinha acabado de acontecer. Atos capítulo 2, versículos 16 a 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Notemos que Pedro disse no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O acontecimento no dia de Pentecostes tinha sido profetizado pelo profeta Joel, que tinha vivido cerca de 900 anos antes. Os primeiros cristãos viram no derramamento do Espírito Santo o cumprimento do aspecto profético da festa do Pentecostes e, por isso, uma evidência de algo que Deus tinha iniciado séculos antes. Perante os comentários das pessoas que correram para ver que barulho era aquele que vinha do cenáculo, foi declarado que era o cumprimento do que já estava escrito. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes constituiu evidência de que Deus sempre esteve presente com o seu povo e continuava com o cumprimento do seu grande plano. O cumprimento do profético era evidência de que Deus continuava velando pela sua palavra para a cumprir. Este aspecto do cumprimento das profecias e a conformidade do acontecimento com as Escrituras deu legitimidade à mensagem da Igreja e foi uma forma de defender o seu ministério como sendo a consequência do que Deus continuava a fazer. Este mesmo princípio mantém-se hoje. Onde hajam discípulos de Jesus a louvar a Deus e a celebrar a sua palavra, e chegar a alguém que, observando o ambiente espiritual sem entender o que se passa, poderá ser explicado a essa pessoa que esses mesmos discípulos estão a viver o cumprimento das promessas de Deus. Viver as promessas de Deus é viver no profético. Viver as promessas de Deus dá legitimidade ao que fazemos, porque é viver a esperança que é sustentada pelas Escrituras. Mais adiante, e depois do dia de Pentecostes, Lucas, continuando a escrever sobre os acontecimentos na igreja, disse em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mostra que o impacto que sentiam em suas vidas era pela obra do Espírito Santo. A primitiva igreja reconhecia que estavam a viver o cumprimento do profético. Nesta altura, referida por Lucas, a pressão sobre a igreja primitiva por parte daqueles que se lhe opunham não conseguia extinguir o Espírito Santo que estava a operar entre os cristãos. Mais adiante iremos ver que o que pode extinguir o Espírito Santo é a atitude do crente
que deixa de acreditar no propósito da chama colocada em si pelo Espírito de Deus. Os primeiros discípulos tinham visto em Jesus o cumprimento das profecias messiânicas. O Senhor Jesus mostrou-lhes o que acerca dele estava escrito e que foi cumprido. Vejamos um exemplo em Lucas 24, que narra o caso quando Jesus falou com 2 discípulos quando iam a caminho de Emaús. Lucas 24, versículos 25 a 27 e 32 diz: E ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lemos no versículo 25 que Jesus comentou que eles eram tardos para crer o que os profetas disseram. Visto ter estado previamente escrito o que no Senhor teve cumprimento, tal realidade era evidência do envolvimento de Deus. O que estava escrito e foi cumprido constituía um sinal para as pessoas no tempo da primitiva igreja e continua por todos os tempos como sinal. Era como se Deus estivesse a dizer que continuava envolvido e que os profetas apontavam para essa realidade. No versículo 32 de Lucas 24, lemos o testemunho dos 2 discípulos. Lemos que eles sentiram algo enquanto lhes eram expostas as Escrituras que constituíam evidência profética. Ao ouvirem a explicação da palavra viva de Deus, as profecias passaram a ser como instrumentos de inspiração para eles. Algo espiritual estava acontecendo no seu íntimo enquanto ouviam sobre o cumprimento das Escrituras. Este acontecimento em Lucas 24 aponta para esta herança que a Igreja recebeu. Esta herança eram e é as Escrituras que se cumpriram e que continuam em cumprimento. O profético afirmava e continua a afirmar os propósitos de Deus para com o ser humano. Como diz Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Viver do profético é viver no pleno cumprimento da palavra de Deus. Para quem questiona a realidade de Deus estar presente na história da humanidade, podemos apresentar a cruz do Calvário. Nesta cruz, Jesus estava sendo o cumprimento das Escrituras proféticas. O que Deus tinha dito séculos antes estava sendo cumprido e, em si, constituía uma mensagem de Deus para a humanidade. Se for dada atenção à mensagem da cruz, eu creio que muitas perguntas serão respondidas. Por estas e outras passagens, vimos que a fonte de conhecimento quanto às profecias dadas no passado eram as Escrituras. Os apóstolos, pelas Escrituras, demonstravam que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Os primeiros discípulos anunciavam o que estava escrito e que foi cumprido em Jesus. Assim, eles provavam que os acontecimentos relacionados com Jesus eram autênticos e eles próprios declaravam que eram testemunhas. Como disse Pedro em 2 Pedro 1,16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Em Atos 4:20, lemos que Pedro e João declararam: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vejamos como o apóstolo Paulo demonstrou, com base nas Escrituras, que Jesus era o Cristo, isto é, o Messias. Lemos em Atos 17, versículos 2 e 3, que Paulo estava em Tessalónica. Lemos: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos,
E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo demonstrou pelas Escrituras que as profecias messiânicas foram cumpridas. Era importante as pessoas compreenderem que a mensagem que era anunciada tinha a sua raiz nas profecias e que estas foram cumpridas. As profecias cumpridas constituíam razão importante para as pessoas abraçarem a oferta que Deus lhes tinha prometido muito antes. As pessoas que ouviam tinham a liberdade de consultar as Escrituras para verificar o que lhes era anunciado. Vimos um exemplo dessa consulta na sinagoga de Bereia, onde Paulo e Silas anunciaram a palavra. Vejamos o que diz Atos 17, versículos 11 e 12. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Assim, na sua proclamação do Evangelho, a Igreja enfatizava que a sua crença tinha a sua raiz segura nas Escrituras. O que proclamavam podia ser verificado. As pessoas que ouviam e liam as Escrituras descobriam nelas a verdade da sua salvação, da sua vocação em Jesus e o sustento para a sua fé. Nas Escrituras, as pessoas descobriam o propósito para as suas vidas, ou seja, entendiam qual a sua vocação e a razão da sua vocação. As Escrituras afirmam o profético. Noutra ocasião, o apóstolo Paulo foi à sinagoga de Antioquia de Pisídia. Para melhor aproveitamento, leiam o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Vejamos o que diz Atos 13, versículos 26 a 32. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Faço aqui a pergunta, por que foi Paulo à sinagoga? Porque era o local onde o povo da aliança abraâmica se reunia para ouvir a leitura das Escrituras e cultuar a Deus. O povo hebreu que frequentava as sinagogas ouvia a leitura das Escrituras e eram conhecedores das Escrituras messiânicas. Paulo ia à sinagoga para ali contar ao povo hebreu que as profecias relacionadas com a vinda do Messias já se tinham cumprido. Notemos como Paulo referiu-se aos seus ouvintes como filhos da geração de Abraão e que a eles foi enviada a palavra da salvação. Versículo 26. De seguida, ele fez um historial sobre a morte e ressurreição de Jesus. No versículo 27, Paulo enfatizou o cumprimento em Jesus das vozes dos profetas que eram lidas todos os sábados. No versículo 32, lemos que Paulo anunciou às pessoas a promessa que foi feita aos pais, que Deus a cumpriu perante eles, os descendentes de Abraão. Até ao fim do capítulo, Paulo cita vários textos sagrados que certamente eram conhecidos dos seus ouvintes. Nesta passagem, vimos que Paulo comenta intencionalmente a ressurreição de Jesus, algo que também estava referido nas Escrituras. Este discurso de Paulo, referido em Atos 13, é, junto com outras narrativas do Novo Testamento, exemplo da herança que a Igreja tinha recebido e abraçado e também anunciavam. A herança que a Igreja reconheceu está repleta de relatos proféticos em que era dada a revelação sobre o Messias. Os primeiros discípulos de Jesus
continuamente faziam referência a estas profecias, demonstrando que estas tinham sido cumpridas em Jesus. Esta era a herança dos primitivos cristãos e é também a nossa herança. Temos nas Escrituras a revelação dada pelo Espírito de Deus. Consultamos as Escrituras para nosso esclarecimento. Meditamos nas Escrituras para assim dar substância e firmeza à nossa fé. Por nossa parte, também anunciamos a verdade da salvação que é revelada nas Escrituras. Esta mensagem é para nós, para nossos filhos, é para as pessoas que estejam dentro do nosso espaço de comunicação. E como nos mostra João 3,16, Deus, tendo amado o mundo, deu Jesus para que os que creem tenham a vida eterna. Isto é, todas as pessoas do mundo que creem terão a vida eterna. O conselho que damos é que as pessoas devem, elas próprias, ler as Escrituras e assim porem-se em contacto com a revelação dada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a revelação profética que é dada a nós. Ao estudarmos as lições conforme expostas nas Escrituras, vamos adquirindo formação que nos é muito importante. As próprias Escrituras em si são proféticas, em que são revelação sobre o que Deus já fez, sobre o que Deus faria acontecer, sobre os caminhos de Deus. A razão de conhecermos as Escrituras é para que a vida da palavra profética de Deus continue em nós. Este aspecto profético das Escrituras acompanha-nos e confirma a nós o plano de Deus para nossas vidas. A Igreja recebeu uma herança bastante rica. Esta herança tem a vida e a inspiração vinda do Espírito Santo. Nesta herança, a Igreja recebeu a disciplina de ir às Escrituras, que é o fundamento para a sua fé. Nesta herança, a Igreja encontra uma referência para a sua vocação. A Igreja recebeu uma herança de ensino e vivência do profético. Nesta herança, a Igreja recebeu uma visão para o mundo. Esta visão tem uma mensagem e um propósito. Esta herança tem uma vida que lhe é própria. É bom apropriarmos esta herança que nos tem sido dada. Com o que temos recebido, damos lugar à nossa vocação. E nesta nossa submissão a Deus, o profético, pelo ministério do Espírito Santo, nos acompanhará. Tire tempo todos os dias para ler a Bíblia e para falar com Deus, sabendo que é por Jesus que tem a sua comunhão com Deus. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue, ou deixe o seu comentário por baixo deste vídeo. Se este vídeo lhe tem edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar no retângulo vermelho por baixo deste vídeo onde diz subscribe para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Fique atento aos próximos vídeos onde vou comentar mais sobre os ensinos bíblicos. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.